Bom dia. A paz de Cristo, tudo bem? Vamos lá. Vamos continuar o nosso estudo em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, estamos hoje no capítulo 3. Capítulo 3 de Atos dos Apóstolos. Já falamos na introdução sobre a importância do livro de Atos para a constituição da igreja, né? Vamos lá, eu quero ler alguns versículos. Nós vamos orar antes? Oremos. Deus, obrigado por essa manhã, aqui na tua casa, diante da tua palavra. Pedimos a iluminação do teu Santo Espírito, para que possamos continuar entendendo a tua vontade. Nós consagramos esse tempo ao Senhor, cada pessoa que está aqui, que o entendimento seja aberto para a compreensão da verdade. Nós entregamos tudo nas tuas mãos, no nome de Jesus, amém e amém. Então vamos lá, Atos capítulo 3, vamos ler alguns versículos. Vou ler aqui em James, que é a versão que está no meu celular, tá? Diz assim: certa ocasião, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, isto é, às 3 horas da tarde. E aconteceu que um homem aleijado de nascença estava sendo carregado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso. Todos os dias o colocavam ali para pedir esmolas aos que entravam no templo. Quando viu que Pedro e João iam entrar no templo, pediu que lhe desse um donativo. Fixando nele o olhar, Pedro, em companhia de João, disse: olha para nós. E o homem olhou para eles com atenção, na expectativa de receber deles alguma ajuda. Então, afirmou-lhe Pedro: não possuo prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ergue-te e anda. E segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se. E naquele mesmo instante, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Amém? Vamos lá. Pessoal, quando a gente fala de estudar a Bíblia, eu sei que vocês já aprenderam sobre isso. Quando você fala em estudar a Bíblia, a gente tem que tomar muito cuidado como a gente entende o estudo, né? Às vezes você vai participar de um estudo bíblico, as pessoas pegam um texto como esse e começam a fazer aplicação espiritual direta. Você nunca pode fazer aplicação espiritual direto nos textos que você lê. A interpretação, primeiro, tem que ser literal. Certo? Porque às vezes o cara vai ler o texto lá, que Moisés, mais o povo de Israel estava diante do Mar Vermelho, e, pois é, as portas, o mar se abre para as suas dificuldades. Aí você não está dando estudo. Entendeu? Você não está dando estudo. Você está fazendo uma aplicação direta, espiritual, ou pegando aquilo ali como referência àquilo que você está vivendo. Tal. Você pode fazer isso, mas no segundo plano. Na Bíblia você tem que primeiro ler, interpretar a Bíblia literalmente. Isso é estudar a Bíblia. Não dá para você participar de um estudo bíblico onde a pessoa está fazendo aplicação. Isso aí, está vendo? O gigante Golias foi vencido, você também vai vencer as suas lutas. Isso não é estudo bíblico. Você pode fazer isso em culto, tá? Fazer por analogia, mas estudo não. O estudo você tem que fazer uma exegese bem honesta dos textos. Saber o que está falando, quando que falaram isso, qual é a cultura da época, por quê, certo? E a partir daí você pode tirar as aplicações na sua vida pessoal, no seu dia a dia, entende? Então tem que vir em segundo plano sempre. E também, todo estudo tem que ser assim, né? Não dá para a gente transformar estudo em poesia.
Assim, às vezes você está em estudo, o cara está falando, está orando em línguas lá, dando estudo, está falando não sei o quê, você vai vencer o gigante. Você não está dando estudo, você está fazendo um culto. Estudo é diferente. Deu para entender isso? Tudo bem? Vamos para o versículo 1. A gente continua naquele mesmo contexto de ação do Espírito Santo. Eles já saíram agora, depois que a igreja foi inaugurada, lá no dia de Pentecostes, agora eles vão entrar em ação debaixo da orientação do Espírito Santo. Aí vai começar a acontecer os milagres agora, certo? Até então não aconteceu nenhum milagre. A gente viu só uma experiência espiritual, um fenômeno espiritual que aconteceu lá naquela reunião que eles estavam no dia de Pentecostes. O versículo diz: e Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. Então esse aqui é o primeiro registro de um milagre depois da constituição da igreja. Entendido isso? Esse é o primeiro. A partir da ação do Espírito Santo, né? É um fato que aconteceu, aquela experiência sobrenatural aconteceu exatamente no dia de uma festa sagrada para os judeus, que era o dia de Pentecostes. Mas agora o Espírito Santo começa a agir milagrosamente, fazendo sinais e maravilhas, através dos apóstolos. Eu repito o versículo. Pedro e João subiam juntos ao templo, a hora da oração, a nona. A hora da oração, a nona. Normalmente os judeus, eles oram 3 vezes por dia, certo? 3 vezes por dia, você vai ver, isso é muito comum na Bíblia. Por exemplo, de manhã, eles chamam em hebraico de sacharit, que é a hora terceira, que é 9 horas da manhã. Entende? 9 horas da manhã, hora terceira de manhã, né? Sacharit, em hebraico. À tarde, eles chamam em hebraico de minchá, que é a hora sexta, meio-dia. Ao meio-dia é a hora sexta. Mais à tarde, né, a gente chama, eles chamam de noite, né, que é chamado de Maariv, que é a hora nona. Entende que os judeus, eles começam a respeitar o dia quando começa o sol sumir, né? Então 15 horas para eles já é bem tarde. Então é chamado de hora nona às 15 horas da tarde. Então se o texto do versículo diz que eles subiam juntos ao templo à hora da oração, porque eles estavam cumprindo o protocolo dos judeus. A hora nona, que significa às 3 horas da tarde. Entendido? Então esse horário que eles estavam orando. Tinha costume, né? Orar de manhã, às 9, ao meio-dia e às 3 horas da tarde. Isso era uma regra para eles. Tudo bem, né? Isso significa uma coisa importante. Já que a gente está aqui no advento do Espírito Santo, a igreja foi constituída, por que eles estão cumprindo rituais judaicos? É isso? Eles não entraram no tempo da graça? Não deveriam deixar o judaísmo para trás? Que é diferente? Mas eles estão aqui cumprindo. Estão ainda dentro de um período, né, do judaísmo. Ainda isso não saiu deles. Eles estão respeitando os horários judaicos da oração e tendo a prática de se encontrar no templo. Certo? Eles ainda têm a ideia de que a gente encontra Deus no templo. Só no templo. Como todo bom judeu, né? Só no templo. Tem judeu até hoje, né? Que acha que Deus só está no templo. Eles estão, vocês compreendem o contexto? Que eles, essa atitude de orar e a oração no horário específico e no templo, isso significa que eles estão ainda aprofundados no judaísmo. Então, mas ao longo do livro de Atos você vai perceber que isso vai acabando. Eles já vão entrar nessa discussão de que
essas sombras do judaísmo vão ter que ficar para trás. Isso vai acontecer no decorrer da história. Então, tudo bem? Podemos seguir, né? Entendido. O versículo 2 diz assim: era trazido um homem, o cara não tinha como vir sozinho, né? Que desde o ventre da sua mãe era coxo, certo? Então, existe a diferença de paralítico para coxo. Geralmente, os paralíticos, eles não conseguiam se mexer, ficava só numa posição. Eles eram totalmente imobilizados. O coxo era o manco. Viu a diferença? O cara que mancava da perna, ali do pé, era chamado de coxo. Ele tinha uma deficiência local. Agora, o paralítico era o cara que ficava prostrado ali, não tinha como sair do lugar. Entendido aí? Só para a gente separar isso. Era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham a porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. A gente percebe aqui que esse homem coxo é inteligente e quem traz ele também é. Certo? Por quê? Porque eles estão usando esse entendimento de que colocar o coxo na porta da igreja é o melhor lugar para se estar. Por que isso? Porque eles entendem que as pessoas sensíveis, com empatia, à dor do próximo, estão dentro da igreja. Entenderam isso? Esse é o entendimento deles. E é o entendimento teórico que a gente tem, né? Se existe gente que é sensível à dor do próximo, é gente que está dentro da igreja. E aí a gente pega a lição da coisa, né? Nós entendemos, a sociedade entende que se tem gente que é gente boa, se tem gente que é sensível à dor dos outros, esse povo é o povo que frequenta o templo. Estrategicamente, né? Mas nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Mas a sociedade espera isso. O mundo espera isso da gente. Que sejamos sensíveis à dor do outro. É por isso que, de vez em quando, os mendigos adoram passar na porta e ficar pedindo dinheiro, né? Vou pedir aqui, que aqui eles não vão me negar. Mas eles também acham que nós somos bobos, né? A gente vai sair dando dinheiro à revelia para eles assim, que nós somos todo um bando de besta, né? Vai enganar eles, né? Aí se oferece um lote para capinar, o cara, não, Deus que me livre, está repreendido. Usa a Bíblia na hora, né? É mais ou menos assim. Então, o motivo pelo qual esse homem está sendo colocado ali é uma intenção estratégica de que essas pessoas são sensíveis. Teoricamente é isso aí. E tem um motivo também, por que esse cara está sendo colocado na entrada do templo? Porque não pode ser colocado lá dentro. Por causa da lei judaica. Certo? Ele não pode porque ele tem deficiência. E segundo a lei judaica, pessoas com deficiência não podem adorar a Deus dentro do templo. Vamos ver aqui. Tem uma restrição, né? Isso é bem claro no Antigo Testamento. Vamos pegar uma parte aqui em Levítico 21, versículo 23. A restrição era tanto para os sacerdotes também para as pessoas. Então, existe uma delimitação de acesso aqui. Levítico 21, 23 diz o seguinte: porém até ao véu não entrará, nem se chegará ao altar, porquanto defeito há nele, para que não profane os meus santuários, porque eu sou o Senhor que os santificou. Entendeu? Você vai lendo aí em Levítico, você vai ver as restrições, né, que existem para as pessoas com deficiência. Com deficiência. Tem restrição até para gente que tem qualquer parte do corpo exagerada. O cara tem a mão muito grande, então o Juninho mesmo não entra, né? Cara com a mão grande, cabeça grande, certo? Orelhudo, narigudo, isso aí tem muita gente, muitos de nós não vão entrar. Então tinha essa, é bem específico essas coisas. Qualquer anomalia, né, que não é normal, né, orelha de jumbo, esse negócio todo, tinha restrição na lei judaica. Você vê como é que é. Mas por que, né, pastor? Deus tem os propósitos dele, ele está querendo dizer alguma coisa. Ele estava apontando não para o problema específico da pessoa, mas para outros problemas que impediam a gente ter acesso a Deus.
seria uma simbologia do pecado, certo? Por isso que a lei do Antigo Testamento, ela é uma composição de sombras dos bens futuros. São elementos, são imagens que apontariam para o futuro. Ok? Como eu falo com vocês sempre, que o sábado, ele não é um dia, ele é uma pessoa. Certo? As pessoas instituíram o sábado como um dia, né? Assim, para ser guardado, um dia para descansar. Mas não era isso que Deus estava querendo dizer. Ele estava querendo dizer que a gente tem a nossa jornada e nós temos um lugar para descansar. E esse lugar é Jesus. Então, o sábado, ele não é um dia, ele é uma pessoa, é Cristo. É o nosso lugar de descanso. Por isso que Jesus diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele está dizendo assim: eu sou o Shabá de vocês, eu sou o sábado de vocês. Mas as pessoas continuam achando que o sábado é um dia que tem que ser guardado para descansar, mas não é isso, certo? Pastor, mas a Bíblia diz que Deus trabalhou, né, construiu o mundo em 6 dias, e no 7º ele descansou. Não é isso que está escrito na Bíblia, no original. Não está escrito descansou. Você tem que levar em consideração o original. Está escrito contemplou. Então ele fez 6 dias de trabalho, depois ele contemplou. Por isso que a Bíblia contextualiza dizendo o seguinte: e viu Deus que era bom, não tem isso? E viu Deus que era bom. Tudo que ele fazia, ele tinha um programa de qualidade. Ele fazia e analisava se ficou bom. Ele contemplava, como se você tivesse arrumado assim um altar, depois você parasse e olhasse: poxa, ficou bom, certo? Você lavou seu carro, você olha, dá uma volta ao redor dele e fala: ficou, nossa, igual, ficou bom. Então é isso que aconteceu. Deus, ele fez o mundo em 6 dias, trabalhando ali, e ele contemplou no 7º. Isso é original. Mas se você ficar só olhando a Bíblia a olho nu, você vai acreditar que Deus realmente se cansa. Mas os profetas foram bem claros, né? Isaías mesmo diz: Deus não se cansa, não se fadiga, dá força ao cansado e revigora o vigor de quem não tem vigor algum. Se você ficar olhando só um lado, você não vai interpretar a Bíblia. Podemos passar por essa fase, então? Mas esse é outro assunto, né? Vamos lá. Então, vocês entenderam, né, que aqui ele tem a estratégia de ser colocado diante da porta do templo, porque ali passariam as pessoas religiosas, teoricamente sensíveis à dor do próximo, e ele não poderia adentrar para dentro do templo, do santuário, por causa do seu defeito. Vamos lá. E aí, a gente já vê que o período da graça, que tem que se dar a partir da morte e ressurreição de Jesus, a gente percebe que agora, no nosso tempo, essa restrição foi abolida. Não tem um monte de gente com deficiência que está aqui? Era isso que o judaísmo, a lei judaica estava mostrando. Que existem problemas que nós temos que nos impede de acessar o altar de Deus. Né? Mas vai chegar um tempo que esses problemas não serão mais impedimento. Porque Jesus vai pagar o preço por vocês. Vai chegar um tempo que os aleijados, os coxos, os mancos, os cegos, surdos, vão poder acessar os lugares mais sagrados do templo. Entendido? Vamos ler isso em Hebreus capítulo 10, versículo 19 a 22. O que diz? Porque esse livro dos Hebreus é um livro sacerdotal. Fala de sacerdócio. Ele vai dizer o seguinte: tendo, pois, irmãos, ousadia. Lembra que esse escrito aqui de Hebreus foi destinado aos judeus convertidos, que conheciam as restrições do Antigo Testamento. Sabiam que pessoas com deficiência não poderiam acessar os lugares sagrados do templo. Só que agora o escritor de Hebreus dá uma nova notícia para eles, depois da morte de Jesus Cristo e ressurreição. Ele diz: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário. Como? Pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou,
pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, chegamos-nos com um verdadeiro coração, em ter a certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Vocês entenderam o recado aqui? Hoje nós podemos ter ousadia de entrar no santuário. Então, nesse tempo aqui, eles estavam ainda debaixo dessa lei judaica, né? De alguns rudimentos antigos da lei, e o cara está lá na porta. Mas segundo esse texto aqui, poderia entrar. Conseguiram entender o que eu falei? Tudo bem, né? Vamos para o versículo 3. O qual, vendo a Pedro e a João, o homem coxo, viu Pedro e João, que entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Então esse homem precisava de uma cura e precisava de salvação, mas ele achava que precisava de uma esmola. Normalmente as pessoas são assim, né? Agora eu vou fazer a aplicação. As pessoas não sabem o que elas realmente precisam. Quais são as suas reais necessidades? Enquanto as pessoas estão pensando assim, eu preciso de dinheiro, você precisa de salvação. Você precisa de cura. E ele não sabia, né? O texto diz também no versículo 3, o qual vendo a Pedro e João. Isso sugere o quê? Que ele conhecia os dois? Não sugere isso. O texto diz, o qual vendo a Pedro e João, dá a impressão assim, o Pedro e João estão entrando, vou pedir dinheiro para eles. Não é isso. O texto está dizendo o seguinte, que esse homem estava acostumado a fazer isso com todo mundo. Quando ele vê que os dois vêm entrando, ele resolve pedir esmola, porque ele estava acostumado a pedir a mesma coisa às pessoas que entravam ali, certo? Vamos para o versículo 4. E Pedro com João, é interessante, né? Pedro com João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. E aí, a gente poderia ir direto com uma aplicação espiritual ou moral, mas a gente tem que tomar cuidado. E tem que tentar extrair do texto tudo que a gente pode, antes de fazer a aplicação espiritual ou aplicação moral. Entende o que eu estou falando? O estudo exige isso. O contexto dessa fala aqui está ligado. Por que Pedro está falando isso? Olha para nós. Porque ele está dizendo, olha, presta atenção, que depois dessa minha fala vai acontecer uma outra coisa mais importante. É isso que ele está dizendo, né? Preste atenção naquilo que eu estou dizendo, olha para nós, porque o que vai acontecer agora vai ser sobrenatural. Então ele está pedindo a atenção do homem coxo. Por isso que o versículo 4 diz, e Pedro com João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. Entendeu? Entenderam o que está sugerindo? Olha para nós, porque vai acontecer um episódio agora diferente. Aí a gente fez o estudo. Agora a gente faz a aplicação. Esse olha para nós aqui pode ser aplicado nessa necessidade da gente ter uma boa conduta, um bom testemunho, a ponto das pessoas poderem olhar para nós. Certo? Será que a gente pode dizer para as pessoas, olhem para nós? O que eles vão ver, né? Dependendo do que se tem, é melhor não olhar, né? Mas que ponto que chega a espiritualidade de algumas pessoas a ponto de dizer, pode olhar para nós. Eu fiz uma aplicação agora, certo? Mas eu tive cuidado de dizer para vocês que o contexto dessa fala de Pedro está ligado à necessidade do coxo em prestar atenção naquilo que Pedro irá dizer em seguida. A importância do milagre que irá ocorrer. Então, olhe para nós, o bom testemunho, né? O bom testemunho. Versículo 5, e olhou para eles. Vocês perceberam os detalhes do Lucas? Por que ele é detalhista? Você vai ler Mateus, ele vai cortando volta. Mateus não se preocupa com detalhes, ele vai resumindo as coisas. O Lucas é mais detalhista. Você percebe que o caráter de Lucas está embutido nesses escritos aqui. Como que Deus respeita isso? Né? Você começa a sentir o Lucas como um
um médico detalhista, né? Com as palavras, assim. Como que Deus respeita, né, a personalidade da pessoa. Às vezes a gente acha que tendo um tipo de personalidade, Deus vai jogar tudo no lixo. Não vai jogar tudo no lixo, né? Deus foca, você vê, Saulo de Tarso tinha um temperamento muito forte, era um homem muito dedicado naquilo que ele acreditava, até nas coisas erradas, né? Ele tinha muito, ele dava muita ênfase, assim, era um homem muito incisivo naquilo que ele acreditava, na crença errada dele. E Deus usa esse tipo de personalidade dele em favor do Evangelho. Então, às vezes, você tem uma energia, assim, né? Se você tiver uma energia forte, a gente fala de energia no sentido de personalidade, tá? Não é cósmica, não, por favor. Daqui a pouco eu vou falar que eu acredito em esoterismo. Se você tem um certo nível de energia, e se você canalizar essa energia para o lugar certo, você vai ser um instrumento de Deus. Agora, se você canalizar para o lugar errado, você vai ser um delinquente, um rebelde. Então, Deus nos cria e permite que a gente passe por situações extremas para desenvolver algumas energias na gente, específicas para algumas coisas. Tem coisa que você só faz com energia específica. Você fala, poxa, esse cara, qualquer coisa ele fica assim, né? Parece que está espinhado. Depende do que você vai fazer, você tem que ser assim. Se você for um profeta, você viu, tem profeta que não dá volta. Você pega um Elias, ele não dá volta. João Batista era um cara muito incisivo, sem medo. E como é que faz? Se o cara for docinho de coco, como é que ele vai ser um João Batista? Vai falar, ei, Herodes, você está aí, né, Herodes? Aprontando todos, né, Herodes? Como é que vai ser, né? Cuidado, né? Você com Herodias aí. Mas ele não, ele falava assim, ó, eles vão tudo para o inferno, era mais ou menos assim que ele falava. Bando de víboras. E afrontava o rei perto de todo mundo. Às vezes você precisa de Deus usa essas coisas, mas de maneira certa. Ok? Então, se você tem todo o direito de ser quem você é, contando que você use isso aí em prol do reino de Deus. A sua alegria, a sua intensidade, né? A sua força, a sua coragem. Pessoas não. Eu brincava muito com essas palavras com uma pessoa aqui da igreja. Eu falava assim para ela assim, ter coragem para matar é uma coisa, né? Todo mundo tem, né? Deve ter coragem para poder fazer viver. Aí a pessoa fica balançada, né? Então assim, eu quero ver você fazer viver. Matar é fácil. Você está nervoso ali, você pega uma arma, você atira no cara, no trânsito, você faz qualquer coisa na hora do nervoso. Agora eu quero ver você fazer viver. Faz a pessoa viver. Pega a pessoa lá que está perdida e transforma ela no servo. Então, assim, você está bem atrasado, né? Você achando que a sua valentia está... Ah, eu sou nervoso. Eu uso isso aí para poder lutar contra o diabo. Fica nervoso contra o diabo. Fica nervoso com raiva, diabo. Vou fazer um jejum, você vai ver. Fica assim. Aí o cara fica nervoso para brigar com os filhos, a mulher para brigar com o marido. É o meu jeito. Então usa o seu jeito do jeito certo. Só isso. Deus não está dispensando as nossas energias. Quer usar em favor dele. Você vê que Saulo de Tarso era um cara... Mas o que é Saulo hoje transformado aqui na Bíblia em Paulo? Cara, é uma potência, né? Como diz o outro, é uma máquina de moer, né? Não é verdade? Vamos seguindo. O próprio Pedro também, né, gente? Pedro é um cara que foi transformado com toda aquela energia dele, agora está fazendo a coisa de forma certa. Então vamos para o versículo 5. Olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. Lógico, ele ficou assim, né? Vou receber alguma coisa, né? Vou para mim olhar para eles. Então, o homem está fixado na sua tradicional expectativa, porque ele acha que vai receber dinheiro. Sem imaginar que Deus tinha algo melhor para a vida dele.
Vamos para o versículo 3. E disse Pedro: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Legal, né? O Pedro disse que não tinha prata nem ouro. A gente só pode dar para as pessoas aquilo que a gente tem. Estou fazendo aplicação agora. Ele está dizendo: eu não tenho dinheiro, mas eu tenho algo grande aqui dentro de mim. Eu tenho o Espírito Santo. E eu vou te dar. Então a gente precisa ter para dar. Não é verdade? Não adianta a gente querer dar para as pessoas as coisas que a gente não tem. Ele disse: aquilo que eu tenho, eu te dou. Isso de vez em quando acontece, né? A gente quer dar para as pessoas as coisas, quer que as pessoas tenham, e fala: você vai ter que ter, vou te dar, mas você não tem, né? Não adianta. Você tem que ter. E isso acaba se transformando numa lei, né? Porque se você tem, é provável que as pessoas vão receber, né? Se você quiser dar para as pessoas. Aí vem o testemunho também, você ser uma referência de querer dizer: olha, você tem que trabalhar, né? Tá, você trabalha. Às vezes a gente faz isso com os filhos, né? Você tem que trabalhar, você tem que ser responsável. A gente quer que as pessoas tenham as coisas e a gente mesmo não tem. E acaba que a nossa ação em relação aos que estão abaixo da gente fica ineficiente, certo? Vamos lá, versículo 7. E tomando pela mão direita, o levantou, logo seus pés e artelhos se firmaram. Então os detalhes são por conta do Lucas aqui, o seu médico. Ele faz questão de dizer que, tomando pela mão direita, levantou, e logo seus pés e os artelhos, né, se firmaram. Para que esses detalhes, né? Tem que falar dos tornozelos ali, né? O famoso calcanhar, os artelhos. E não, só falar pé não era melhor, vamos os pés, mas ele está detalhando porque é o Lucas que está aqui, certo? E isso leva a gente a pensar o seguinte: torna o estudo de Atos e do Evangelho de Lucas um pouco mais interessante. Você vai conseguir ver coisas no Evangelho de Lucas que você não verá em Mateus, em Marcos, em João, certo? O Evangelho de João carrega toda a sensibilidade do João. Toda a sensibilidade, toda a juventude dele, que ele é um garoto novo, carrega toda a paixão. Você vai ver no Evangelho de João. Por isso que é interessante, né? A gente percebe a obra de Deus se completando através dos discípulos aqui, porque ele disse: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda. Depois que ele ministra o Espírito Santo sobre o coxo, ele o toma pela mão direita. Pedro pega na mão dele, levanta ele, e ele se põe sobre os pés, né, sobre os artelhos. E a gente percebe como que a obra de Deus se completa através de nós. Certo? Deus vai trabalhar, mas a gente precisa fazer para que a obra de Deus se complete. Deus nos usa para completar a sua obra. Certo? Sigamos. Versículo 8. E saltando, ele pôs-se em pé e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Agora ele entra. Entra no templo por quê? Você já sabe. Porque agora não existe nada nele que possa impor uma restrição legal. Agora ele está totalmente curado, ele pode entrar normalmente. Certo? Entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. A gente percebe também o resultado de uma verdadeira experiência de cura. O resultado de uma verdadeira experiência de cura está aqui. Depois de ser curado, ele não vai dizer assim: passei pela campanha da cura, agora eu vou voltar para casa, que eu não preciso mais continuar a campanha. Você veio para quê? Na igreja? Eu vim só por causa da campanha. Mas você é cristão? Não. Você anda com Deus? Não. Mas foi abençoado? Fui. E agora? Agora não preciso estar aqui mais. Não é mais ou menos assim que acontece? Isso é religião. As pessoas procuram Deus para resolver os seus problemas, as suas demandas, depois que se resolve, né? Nós não precisamos mais de Deus. Viu a ideia? Mas quem construiu isso foi a religião durante a história, de que Deus é uma prateleira que a gente pega o que precisa e vai embora. E essa cultura continua.
E isso funciona de uma forma estranha, porque as pessoas, elas vêm para a igreja também, não generalizando, elas vêm para a igreja porque elas estão precisando de alguma coisa. E quando elas não precisam mais, então elas entendem que não precisam mais de igreja. Vou na sua igreja domingo. Aí você pode fazer a pergunta, por quê? Rapaz, estou passando uma prova. Entendeu? Isso é religião. É triste, né? Comparar Deus a uma farmácia só, a um pronto-socorro, a um supermercado. É muito triste isso, né? Mas assim são as pessoas. Boa parte delas. Elas usam o que Deus pode dar, porque Deus é assim, né? Deus, ele ajuda a gente, Deus abençoa as pessoas, cura as pessoas. Eu não duvide de que essas pessoas que estão participando dessas coisas estão sendo abençoadas. Elas são abençoadas, sim. Porque Deus respeita a fé delas. Pelo menos naquele ato lá. Mas depois elas vão cuidar da vida delas. Você está longe por quê? Porque estou bem, estou tranquilo. Mas esse homem aqui tem uma lição para a gente. Depois de ser curado, ele entra com eles no templo. Legal. O templo já... A experiência com o templo não é mais só de porta. Né? Não é superficial. Agora ele vai para dentro. Andando, saltando e louvando a Deus. Essa é a verdadeira experiência de cura. A gratidão. A gratidão que a gente pode dar para Deus é a adoração. Não é isso? Por aquilo que Ele tem feito por nós. Versículo 9 e 10. E todo o povo viu andar e louvar a Deus, e conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Lógico, a comunidade local conhecia esse homem, que ele é coxo desde o ventre da mãe, nasceu coxo, 40 anos de idade ele já tinha, outros textos vão te mostrar isso, e ele estava nessa condição desde o seu nascimento, e quando esse cara que estava na mesma condição durante os 40 anos, começa a andar, todo mundo começa a olhar, olha, que isso? Versículo 11, você vê Deus fazendo um milagre aqui, através dos apóstolos, e esse milagre tem propósito. Como a gente pode usar assim, uma palavra conhecida, Deus não dá ponto sem nó. Tudo tem propósito, tudo tem porquê. Versículo 11, e apegando-se o coxo que fora curado a Pedro e João, já virou parceiro. Todo o povo correu atônito para junto deles ao alpendre chamado Salomão. A intenção do povo aqui é de glorificar a Pedro e João pelo ocorrido. Okay? E esse aqui é um ponto muito delicado, que a gente tem que discernir. Os homens de Deus e mulheres de Deus precisam tomar muito cuidado com isso, quando algo de bom acontece. Quando algo de bom está acontecendo, da parte de Deus, qual é a sua posição? Então, aqui nós estamos numa obra missionária, né? E de repente a multidão vem aqui em polvorosa se prostrar diante de Pedro e João, elogiar, bater nas costas deles. Oh, vocês são bons, hein? Puxa, cultão hoje, hein? Que culto, hein? Vocês dois. Deus, rapaz, homem de Deus, cantou bem, que bacana. Então esse ponto aqui é bem sensível. O povo que é usado por Deus, porque Deus é um Deus que observa a gente. Deus observa a gente. Né? É muito perigoso quando Deus está agindo dentro de uma igreja. É muito perigoso quando Deus se move dentro da igreja. Deus olha para o comportamento dos homens e das mulheres. Se a gente sabe qual é o nosso lugar. Né? Vai encher o peito, vai ficar valente? Né? Fica valente. O pastor fica assim, ó. Posso bater o pezinho assim, né? Valente, né? Então Deus está olhando para a gente. Depois não reclama das consequências, né? Ah, por que está acontecendo comigo? Porque você
você está fazendo coisa errada, não é por aí. Nós estamos lidando com Deus extremamente sensível, preciso, que faz leitura de coração e faz leitura de motivações. Pode passar anos, mas nós vamos ter que aprender isso. Nós vamos ter que aprender isso. Eu já disse para vocês, nós podemos ser pessoas boas, fazer coisas grandes, mas tem que tomar muito cuidado com a vaidade. Essa igreja metodista renovada, quero deixar registrado, é uma igreja que ainda tem um percentual muito alto de gente vaidosa. Essa igreja metodista renovada, eu quero deixar gravado isso aqui, infelizmente é uma igreja que ainda tem muita gente vaidosa. Tem muita gente que se acha. Eu vou ficar falando até que a sua ficha caia. Ou a sua ficha cai e você descobre quem você é, a sua insignificância diante de Deus, ou você vai caçar outra igreja para você. Porque essa é uma igreja que você pode ser chique, você pode ter dinheiro, você pode vestir roupa boa, você pode falar bonito, você pode ter carro caro. Mas essa igreja é uma igreja que quem brilha aqui é Jesus. Nós vamos lutar isso pelo resto da vida. Nós vamos ficar falando. E não vamos parar de falar. Tá certo? Infelizmente tem muita gente vaidosa. Gente que gosta de aparecer, gente que gosta de ser reconhecido, gente que gosta de protagonismo. Infelizmente. Falo isso do fundo do meu coração, meu espírito sente isso de forma muito intensa. Nem eu, que sou pastor da igreja, fundador dessa igreja, que estou aqui há 22 anos, comecei essa igreja com a minha mulher, eu me sinto tão pequeno diante de algumas pessoas que tem aqui dentro. Eu me sinto pequeno. Por causa da grandeza que algumas pessoas acham que tem. Fica registrado isso aqui, tá certo? Versículo 12, sigamos. E quando Pedro viu isso, disse ao povo: homens israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Gente, olha o que Pedro está falando. Nós estamos falando de um Pedro que era um homem descontrolado, um homem difícil, um homem violento, entrão, passava na frente de todo mundo, incoerente, desconfortável. O Pedro recebeu o Espírito Santo no dia de Pentecostes, pregou, 3.000 pessoas se converteram. E aqui o Pedro diz o seguinte: homens israelitas, ele está do lado do João. Se fosse o João, até que dava para entender, porque o João é mansinho, né? Por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Ele está falando. Isso tem que ser falado, gente. Isso não pode ser só pensado. A nossa posição tem que ser verbalizada. Ah, mas eu não sei. Fala, irmão. Vamos falar. Eu não sou essa pessoa que vocês estão pensando. Cara, é Deus que é o autor disso aqui. Ele está falando. Mas eu nunca me senti, tá? Mas você nunca falou. Fale disso. Fala qual é a sua posição. Fala quem você é no meio dessa engrenagem. O próprio Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, mas é o meu pai que é o agricultor. É ele que coordena esse negócio todo. E aí, o Pedro dá uma aula para a gente. Ele diz: não somos nós, né? Não precisa olhar para a gente. O Pedro se recusa a receber os méritos do milagre. Ele não quer receber mérito nenhum. Vocês já viram Paulo fazer a mesma coisa? Paulo fez a mesma coisa. Por quê? Porque estão no mesmo espírito. No mesmo espírito, homens com personalidades diferentes, energia diferente, mas operando no mesmo espírito, então tem reações espirituais. É isso. Eles não querem receber mérito do milagre. Versículo 13 a 16. Aí ele vai para a Bíblia, cara. Isso é surpreendente no Pedro, porque o Pedro dá a impressão que ele não sabia nada de Bíblia até então.
Isso mostra que o Espírito Santo nos guia em toda a verdade mesmo. O Espírito Santo nos ensina. E o cara aprendeu. Ele vai para a Bíblia porque está diante de uma comunidade altamente judaica. Não é verdade? Ele diz: o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vós entregastes perante a face de Pilatos. Negaste, tendo ele determinado que fosse solto. Ele volta de novo nesse assunto. Mas vós negastes o santo e o justo, e pediste que se vos desse um homem homicida. Vocês preferiram Barrabás. E matastes o príncipe da vida. Olha que choque, gente. Ele vai nas escrituras e fala: vocês mataram o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Aí, ó. Qual é a função deles aqui? É testemunhar. A função dos discípulos agora é testemunhar a ressurreição. Jesus está vivo. Ele ressuscitou. Em todo o tempo, Lucas enfatiza isso aqui. Você está vendo que o Pedro está enfatizando: a nossa missão é ser testemunha de Jesus Cristo como igreja. É por isso que o Espírito Santo nos encheu. E ele diz: nós somos testemunhas. Versículo 16: e pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes. Ele jogou toda a glória para Cristo. E ele fez isso com detalhes, tá? À luz das escrituras. Porque primeiro ele falou, agora ele vai para a Bíblia para convencer os caras. Porque eles entendem de Bíblia. Os fariseus, os judeus, esses religiosos, eles entendem de escritura. Pelo menos do jeito deles, né? E ele diz: e pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vês e conheceis. Sim, a fé que vem por ele, deu a este, na presença de todos vós, essa perfeita saúde. Ele explicou, ele glorificou a Jesus, deu a glória para Cristo, em detalhes, biblicamente. Para não ter nenhum tipo de dúvida. Não ficou só nas palavras dele. Ele está dizendo assim: eu tenho consciência de que quem faz as coisas é Deus. E a Bíblia confirma que quem faz as coisas é Deus, ok? Está entendido? Aí, galera. Então vocês percebem que Pedro, ele volta sempre nos judeus, no que eles fizeram com Jesus. Está voltando lá atrás, para mexer um pouco a consciência deles. Pedro faz isso, porque o dom espiritual que está impulsionando ele é o de testemunhar a ressurreição de Cristo. Esse é o dom. Ele tem que mostrar que Jesus ressuscitou. E ele vai fazer isso através de sinais. Eles vão fazer isso através de milagres. Porque esse é o propósito de tudo que acontece na igreja. Provar para as pessoas do mundo que Deus é vivo, que Cristo é vivo. Ok? Daí a gente começa a pensar como igreja. Que Atos leva a gente a ser igreja. De verdade. Nós estamos percebendo que esse Espírito Santo, que está impulsionando eles a testemunhar a ressurreição de Jesus, e os milagres vão respaldando o testemunho. Os milagres vão respaldando. Percebe por que tem que haver milagres, gente? Por que a igreja é usada em sinais, maravilhas, milagres? Por que as pessoas são transformadas? Por que o cara melhora de vida? Por que o outro consegue vencer? Porque esse é o instrumento de Deus para testemunhar a ressurreição de Cristo, que Ele está vivo. E a gente usa isso para quê? Aí vai, hein? Você vai usar milagre para quê? Para poder fazer a sua conta bancária subir? Você vai usar o dom que Deus te deu para ficar mais rico, para fazer mais uma torre? Para você ficar aí mostrando que você é fera, né? O propósito dos sinais é para testemunhar que Jesus é Deus e que Ele é vivo. Certo? Mas a gente percebe que nós estamos diante de uma sociedade cristã que usa milagres para outra coisa. Para fins comerciais. Fins comerciais. Uma coisa que Deus deu com propósito, as pessoas usam para fins comerciais. Para construir uma torre que Deus não mandou construir. Essa é que é a verdade. Não, é porque a gente precisa
terminar essa obra de 20 milhões aqui, que nós estamos fazendo mais uma torre. Mas quem mandou fazer? Mas quem mandou? Alguém mandou? Deus mandou? Não mandou. E por que você está construindo? Não é porque você quer, né? Ah, entendi. Porque você gosta. Porque o pessoal vai achar que você é bom. Você é fera, né? Vocês perceberam como que Atos dos Apóstolos fica mexendo com a cabeça da gente? Sobre ser cristão? O propósito dos milagres. O Pedro sabe que o verdadeiro propósito é testemunhar a ressurreição de Cristo e que ele não pode falhar nisso. Ele não pode falhar nisso, porque ele é um missionário. Ele não pode falhar, por isso que ele usa as escrituras, usa argumento e usa sinais. E se recusa a receber os méritos. Ele falou, se eu recebo mérito, eu vou atrapalhar o processo. Se eu me coloco no lugar de Deus aqui, achando que eu que tenho que ser bom, que eu sou bom, porque eu fiz isso, aí eu vou bagunçar todo o propósito de Deus. Eu falei assim, eu vou me colocar no meu lugar. Essa obra é do Espírito Santo, não é minha. Os milagres só ganham propósito quando a gente entende isso. Versículo 17 a 20. Ele continua. E agora, irmãos, eu sei o que fizeste por ignorância. Ele falou, vocês são um bando de ignorantes, ele falou. Vocês não sabem. Vocês crucificaram Jesus, crucifica. Vocês ficaram lá mandando crucificar, escolheram Barrabás. Ele está jogando na cara de todo mundo isso aqui agora. Ele não está perdendo tempo, essa é a missão dele. Mas para isso você tem que voltar na história. Para isso, ele tem que dizer, vocês foram ignorantes, sabe? Vocês estudaram a Bíblia, mas vocês não conheciam a Bíblia. Vocês leram a Bíblia, mas vocês não entenderam a Bíblia. Porque se vocês tivessem entendido a Bíblia, vocês não teriam crucificado Jesus. Vocês jogaram fora o autor da vida. E essa turma está todo mundo ouvindo. Eles estão em estado de choque, porque tem um cara coxo que está andando na frente deles. Que eles conhecem esse cara desde que nasceu, que sempre foi um cara deficiente, ficava na porta do templo. Então como é que você foge disso agora? Você está vendo a coisa na sua frente, o cara saltando e pulando, e você fala, como é que eu vou negar isso? E o Pedro aproveita e tome Bíblia neles, entenderam o que eu estou falando? E aí o Pedro diz, agora irmãos, eu sei que fizeste por ignorância, como também os vossos príncipes, os líderes de vocês fizeram por ignorância. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado. Os profetas anunciaram, gente, vocês leram, vocês não entenderam. Que o Cristo havia de padecer, aí ele vem, versículo 19, arrependei-vos. Vocês têm que se arrepender, arrependei-vos. E convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E enviei ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. O Pedro vai direto ao ponto aqui, depois do argumento. Direto ao ponto, arrependei-vos, convertei-vos, para que os pecados de vocês sejam apagados. Grande missionário. Vocês fizeram muita coisa errada, mas tem jeito de consertar esse negócio. Vocês se arrependem. Que Deus vai botar uma pedra em cima disso. Como é que você faz? Diante de uma evidência de um cara que era aleijado e o cara está pulando e dançando e sapateando na frente deles assim, e o cara com a Bíblia na sua orelha falando aqui e dizendo, arrependei-vos aí. Ele olhava o cara saltando e o Pedro falando, como é que faz? Percebeu? Bíblia e evidências, é isso que transforma o povo, gente. É palavra e o Renato dizendo assim, minha vida mudou. É Bíblia e você dizendo assim, poxa, eu estou feliz. A Bíblia, eu tinha depressão, não tenho mais. Eu pagava o carro em 20 vezes, já consegui pagar. E é coisa acontecendo. Meu filho estava drogado, agora está na igreja. Meu casamento tinha acabado, agora estamos bem. Esses são os sinais das transformações. A Bíblia e os sinais é o que convence. Agora, se não tem Bíblia, não tem gente mudando de vida, como é que faz? Não vai convencer o mundo. Por isso que Deus nos deu as Escrituras e nos deu o poder do Espírito Santo para que as coisas aconteçam na igreja, para que a gente convença o mundo. O Pedro fala sobre o pecado, mas explica antes sobre a gravidade do que eles fizeram.
A gente não adianta falar sobre perdão se a gente não ensinar as pessoas a profundidade da dívida delas. Você fala assim, você tem que se arrepender, mas qual é a gravidade da minha dívida? Aí ele explicou. Ele voltou lá na Bíblia, lá atrás, e falou, os profetas falaram aqui, vocês foram e crucificaram ele. Ele é o autor da vida, foi explicando, voltou na Bíblia e explicou. Aí quando eles viram a gravidade do pecado deles contra Deus, aí o Pedro podia falar sobre arrependimento. E então a gente não tem como se voltar para Cristo sem virar as costas para o pecado. Não tem jeito. É isso que Pedro está dizendo. Se vocês não virarem as costas para o pecado, vocês não vão conseguir se voltar para Cristo. Que eles estão em posição diferente. Entendido? Versículo 21. O qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Pedro diz que o céu vai segurar Jesus, para nos dar o tempo para arrependimento, até que todas as coisas sejam restauradas. Que legal, né? O céu está segurando Jesus, até que você mude de vida. Legal isso, né? Então vamos lá. Segurou Jesus até agora lá no céu, para ver se você muda de vida. Até que todas as coisas sejam restauradas, porque a partir de uma conversão que se dá através do arrependimento, as coisas começam a ser restauradas. Só o arrependimento que pode restaurar a terra. É disso que Pedro está falando. Se vocês se arrependem, tudo muda. Versículo 22, 23. Porque Moisés disse aos pais, aí ele vai na Bíblia, cara. Eu fico pensando como o Pedro está dando aula para os doutores. Ele está dando aula para os judeus, que eram assim, dedicados ao estudo da lei. Porque Moisés disse aos pais, o Senhor vosso Deus levantará diante de vós, os irmãos, um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. Está vendo? Ele pegou a escritura lá atrás, Deuteronômio, Moisés. E aí é muito difícil, porque dentro da cultura judaica é difícil você tem os estudiosos da Bíblia, você tem os fariseus, os escribas, e você tem pescador, cara. Quem é pescador para falar isso com a gente? O Pedro é pescador. Como é que o cara se aproxima da elite judaica, do povo, e começa a falar sobre escrituras? É muito forte. E esses caras ficam assim. Né? Ele citou Deuteronômio 18, versículo 15. Ele foca muito no Antigo Testamento por causa dos judeus, para fortalecer os argumentos dele. Deuteronômio 18, versículo 15 diz, o Senhor teu Deus te levantará um profeta, está falando de Jesus, do meio de ti e de teus irmãos, como eu, a ele ouvirei. Está falando exatamente de Cristo que viria. Isso nos mostra o valor das Escrituras, para podermos ser testemunhas eficazes da ressurreição de Jesus Cristo. Amém. Versículo 24 a 25 diz, sim, todos os profetas desde Samuel, todos quantos depois falaram, também predisseram esses dias. Vós sois os filhos dos profetas. Vocês são judeus, vocês são filhos dos profetas. E da aliança que Deus fez com os nossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. O Pedro continua apoiado nas Escrituras, citando os profetas, revelando a eles a responsabilidade deles, desse legado que eles carregam como judeus, considerando que eles são judeus. Ele vai provocar uma mudança grande aqui, mas não vai ser fácil. Ele está usando todos os argumentos que ele tem. Né? Está sendo um homem habilidoso nas Escrituras. Versículo 26. Antes era habilidoso na espada, né? Só que a espada mudou. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro enviou a vós. Deus enviou para vocês primeiro, para que nisso vos abençoasse, no apartar a cada um de vós das vossas maldades.
dizendo, olha, Jesus veio para vocês. Então a mensagem de Pedro aqui está propondo para eles a aceitação de Jesus como Deus e a conversão. Ok? E aí tem mais coisa para acontecer. A gente fecha esse capítulo aqui, mas deixa eu falar para vocês o que esse capítulo nos ensina. Esse capítulo nos ensina o que é um cristianismo autêntico e o que ele exige de nós, ok? O que o cristianismo autêntico exige de nós como igreja? Número 1, unidade. O texto diz, Pedro e João indo juntos ao templo, ok? Eles estão andando juntos. A gente pode resumir a unidade nisso, na capacidade de andarmos juntos. Se a gente está andando junto é porque a gente está em unidade. Essa que é a verdade, né? Que quando não está em unidade, cada um vai para um lado. Segundo, uma cultura de oração. O texto diz que eles subiam juntos ao templo para orar a hora nona. Nós temos que ter uma cultura de oração. A gente não tem que orar quando a gente pede, não, a gente tem que ter uma cultura, um hábito de oração. A gente tem que ter uma agenda de oração. É isso que o texto nos ensina. Tá? Hábito é algo poderoso. Terceiro, a empatia necessária às necessidades alheias. Isso é protocolo cristão. Lógico que a gente não vai resolver do jeito que eles querem, mas a gente tem que se colocar no lugar do outro também. Não dá para a gente passar de largo, como fizeram com os samaritanos. Não dá para a gente dizer assim, isso não é comigo não. Não dá, gente, não dá. Se Deus colocou alguém com um problema na sua frente, você vai ter que fazer alguma coisa. Não sei qual é a maneira, qual é a logística, mas Deus nos dá pessoas com demandas, porque Deus espera alguma coisa de nós. Quarto, o bom testemunho pessoal. Aqui que entra o olha para nós. Não adianta as pessoas olharem para a gente e ficar falando, aí ó, tá vendo aí? Você está cheio de carrapicho aí e tal. Então a gente tem que chegar nessa condição para as pessoas poderem olhar para nós. Olhar para você, como que você trabalha, como que você lida com as coisas de Deus, como que você lida lá na escola, a sua disciplina na igreja. As pessoas estão olhando, gente. Eles não precisam mandar olhar não, eles olham. Eles estão olhando o tempo todo. Tá certo? Renato, é pastor, estão olhando para você. Pode saber. Estão olhando para o pastor Luiz, estão olhando para você, estão olhando. Eles vão te olhar. E se vocês não estiverem olhando, o diabo cutuca eles falam lá. Eles olham. Você está no supermercado, eles estão olhando para você. Sempre tem um te vigiando. Você está dando carona para alguém, tem gente olhando. Tem os espiões, né? Estão olhando. Você está lá no trânsito, você começa a brigar, a xingar. Está no banco, você está lá dando um ônibus. Está todo mundo olhando a gente. Certo? Então aqui a gente tem que, considerando que eles já olham para nós, o que o texto propõe é o seguinte, pode olhar. Olha para nós. Se eles dispensarem, você fala aí, eu estou aqui, olha para nós. Vida perfeita a gente não vai ter, mas a gente tem que tentar. Melhorar o máximo possível. Tá? O pessoal que mora no mesmo prédio que a gente, tá? Quem mora em prédio aí, tem vizinho em cima, por favor. Esse povo tem que olhar para vocês. E falar, não, esse pessoal é sério. O pessoal é gente de igreja mesmo, é gente cristã. Os de cima, os de baixo, do lado. Os concorrentes, os clientes, os empregados. Tá certo? Fica pensando só em dinheiro, não, tá? Ah, quem quer ganhar dinheiro. Pensa só em dinheiro, não. Pensa nas pessoas também. Tá? Às vezes. A gente tem que perder de vez em quando dinheiro, não tem jeito. Fazer o quê? Mas não dá para poder ser carrasco, né, sendo patrão, porque eu preciso de dinheiro. Porque... Vamos pensar que tem um testemunho fluindo ali. É triste quando a pessoa chega e fala para mim assim, pastor, fulano está aí na igreja, né? Tá. Você não sabe quem é essa cobrinha lá no trabalho. Você não sabe. Você é um endemoniado. Fala. Fala de líder, fala de ovelha normal, fala de tudo. Eles vigiam a gente o tempo todo.
O tempo todo. Bom testemunho pessoal, olha para nós. Não ter prata nem ouro significa possuir valores corretos. Os nossos valores têm que ser corretos. O que a gente agrega na nossa vida? O Pedro disse, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Então, tem que ter valor certo. Qual é o valor certo? Só tem os valores do reino, né? Então, ter Deus na vida, ter honra, respeito, ter valores corretos. Aí a gente pode dar para as pessoas. Sexto, o texto diz, tomando pela mão direita, levantou. A gente tem que assumir responsabilidades. Existe o que Deus tem que fazer e o que nós temos que fazer. Certo? Aqui, o Pedro tomou ele pela mão direita. Veio o poder de Deus sobre ele, mas para ele levantar, o Pedro tomou ele pela mão direita e levantou ele. Então tem a nossa responsabilidade como igreja. Não dá para cruzar os braços e falar assim, não, Deus vai fazer. Deus vai fazer sim, mas a gente tem que fazer também. Senão esse negócio não vai. Se você está achando o quê? Que Deus vai resolver os nossos problemas todos? Não, a gente tem o nosso trabalho. E esse negócio de tomar pela mão direita é o nosso trabalho. Certo? Sétimo, a gratidão. Entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Tem que ser grato. Tá? Como é que a gente demonstra gratidão a Deus? Dando a ele o louvor que ele merece. Cara. Deus merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Vem para a igreja e agradece. Seja grato pelo que ele fez, pelo que ele está fazendo, pelo que ele vai fazer. Tá certo? Então não fica aí, só vou na igreja. Não. Vamos adorar a Deus, gente. Vamos adorar a Deus. Ele é digno disso. E o oitavo e último, muito importante, é o que Pedro diz, porque olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem. Recuse o mérito do milagre para a gente. Recuse o mérito. Não receba nada. Tá? Lembra lá do Naamã, né? Naamã foi curado e ele falou, quiseram pagar. Ele falou, não, foi Deus que fez isso aí. Mas o servo lá achou que tinha que receber, né? Recebeu uma lepra. Então não queira mérito. Quando alguém vier te elogiar, você faz assim. Certo? Certo. Fica, é porque eu sou uma pessoa que me dedica, eu sou uma pessoa que hoje eu orei muito, paguei um preço. Não entra nessa. Não entra nessa. Não tem preço que você paga que você vai merecer algo de Deus. Qual o preço que você vai pagar? O preço mais alto quem pagou foi Jesus. Então não tem como pagar. Vai pagar como? Tem como pagar? Vamos pagar. Qual é o que eu tenho de valor que possa superar o sangue de Cristo? Então se alguém pagou preço, foi Deus. Dando Jesus Cristo. Então recuse o mérito. A igreja está indo bem? O ministério está indo bem? A empresa está indo bem? Isso é coisa de Deus. Coisa de Deus. Coisa de Deus. Estou com saúde, isso é Deus. Não é? Deus vai fazendo e a gente vai glorificando. Só sabemos o nosso lugar. Tudo bem, gente? Então a gente fecha aqui Atos 3. Lembrando que Atos sempre traz grandes lições para a igreja. É sempre uma bênção estudar Atos dos Apóstolos. É bem mais leve do que Apocalipse, né? Tudo bem? Vocês querem comentar alguma coisa? Hoje nós estamos todo mundo em paz. Nós estamos em ritmo de Natal. Oremos então. 9h45. Deus, nós queremos te agradecer por estarmos aqui, na tua presença, na tua casa. O Espírito do Senhor tem nos conservado em vida, nos abençoado, nos sustentado. Obrigado por essa igreja, por essas pessoas. Que tenhamos um dia de muita paz. Que hoje à noite estejamos prontos, de coração aberto, para celebrar o nascimento do nosso Senhor. Nós queremos consagrar esse dia ao Senhor. Em nome de Jesus, nos leva para casa, abençoados e guardados pelo teu poder. Amém e amém.